Olá, pessoal! Esperando aqui chamar todo mundo, o pessoal entrar pra gente começar. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui no Movimento AME. Olá! Oi, Rê! Sejam bem-vindos a esse tema, né? Um tema bem interessante, né? Vidas passadas, contratos de alma, muita coisa a gente vai poder falar hoje. Também vou deixar aberto para tirar dúvidas, né? Quem quiser escrever as dúvidas, que é um bom momento, né? Pra gente falar sobre esse tema tão interessante, né? Eu gosto muito. Esses temas aí meio cabeçudos, né? Olá, Elaine! Quanta gente linda! Sejam bem-vindos! Estou muito feliz de estar aqui nessa live. Eu acho que essa é a minha primeira live do Movimento AME esse ano. Se não me engano, não é assim, né? Minha primeira live esse ano. Que maravilha! Eu dei uma live semana passada, mas foi no Fluxo Natural, sobre gestação, parto, né? Sobre concepção, né? Que foi muito, muito boa. Foi muito bom poder compartilhar com vocês. Olá, Isa! Muito bem, pessoal. Quem está aqui presente já? Tem alguém que não sabe o que é Theta Healing? Porque eu vou explicar esses conceitos também muito na perspectiva do Theta Healing, né? Muitas vezes outras filosofias também pensam da mesma maneira, entendem esses conceitos da mesma maneira também. Mas pode ser que outras filosofias pensem diferente e tá tudo bem, né? Eu vou só mostrar a perspectiva do Theta Healing em relação a esses temas. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo e vendo bem? Se alguém puder dizer aí pra mim. Tudo bem, então? Massa. Que bom. Muito bem. Vou pedir para deixar ela salva. Olha, eu vou salvar com certeza. Assim, eu vou compartilhar 24 horas. Não sei porque eu não tô conseguindo salvar, mas hoje vamos embora manifestar que eu vou conseguir salvar para depois colocar no YouTube. Mas eu vou colocar salva pelo menos nas próximas 24 horas. Tá bom? Massa. Muito bem, gente. Vamos começar falando sobre vidas passadas. Bom, eu imagino que nem todo mundo que está aqui presente é Theta Healer, né? Então, vou falar bem por cima, né? O Theta Healing é uma técnica de autodesenvolvimento e essa técnica, ela tem uma série de ferramentas, né? Que nos ajuda a limpar tudo que não nos serve mais, nos ajuda a organizar o nosso subconsciente, identificando bloqueios, limites, né? Identificando algo que não está ali funcionando muito bem. E a gente pode mudar, a gente pode recriar, a gente pode reprogramar. E dentro dessa visão do sistema de crenças, a gente entende que as nossas crenças ela é organizada de 4 maneiras diferentes. Nós temos as crenças que nós aprendemos nessa vida, desde a concepção, que é chamado de nível central, também nível primário, que era como a gente nomeava antes, né? O nível central, que é tudo que você viveu nessa vida, desde a sua concepção, principalmente da concepção aos 7 anos, que a gente realmente integra esse sistema central, né? Depois fica só uma repetição dos padrões criados até os 7 anos.
Nós temos o que a gente chama de nível genético, que são padrões de pensamentos e emoções que você herdou dos seus ancestrais. Essas crenças, elas podem ser limitantes ou não. Nós temos também um outro nível que a gente chama de nível histórico. No nível histórico, são crenças que pode ser crenças do coletivo, tudo que você assimila do coletivo, mas também podem ser crenças de vidas passadas, se você acredita em reencarnação, né? Mas, na verdade, eu vou explicar de outras maneiras para você entender melhor esse nível histórico. E nós temos o quarto nível, que é o nível da alma, né? Que são crenças que compõem o seu ser, o que representa o seu propósito, mas também são crenças em que já estão em todos os outros níveis, em mais de 2 níveis já está no nível da alma. Então, uma crença, por exemplo, que você herdou do coletivo, também no nível genético, também vai estar no nível da alma, né? Muito bem. Então, assim, mesmo que você... Quando a gente fala de vida passada, né, esse nível histórico, vamos supor que dentro das suas crenças, dentro do que você acredita, você não acredita que existe reencarnação, tá? Independente disso, imagine que essa vida passada pode ter sido uma vida passada de outra pessoa, que você captou aquela informação. Não necessariamente tem que ser uma vida que foi a sua vida. As coisas se misturam aí e às vezes a gente acredita que a gente é tudo separado, mas na verdade é tudo junto, misturado, tá? Depois eu vou explicar melhor sobre isso, tá bom? Mas dentro do Theta Healing, a primeira coisa que vocês precisam entender é que sobre o tempo, né? O tempo dentro da nossa cultura, a gente imagina muito o tempo como algo linear. Peraí, alguém escreveu alguma coisa? Gente, esse depois, quando vocês sentirem, já podem começar a enviar perguntas, tá? Porque aí é interessante que eu vou respondendo o que vocês querem saber, tá bom? Então, assim, a nossa cultura, a gente vê o tempo como linear. Dentro do Theta Healing, a gente já entende que o tempo é uma lei, né? Existem os planos do universo, que a gente estuda na parte filosófica do Theta Healing, e existe o 6º plano da existência, que são as leis do universo, e lá está a lei do tempo. A lei do tempo, ela é uma lei muito maleável, e ela funciona em alguns planos, não em todos os planos. A gente, o ser humano, ele está num plano que a gente chama de 3º plano, que ele está num plano em que existe a lei do tempo. Contudo, a gente tem essa sensação que o tempo é linear, que acontece o passado, o presente e o futuro, mas na verdade, gente, o tempo ele é circular. Ele não é linear. A gente tem essa sensação de que existe o passado, que a gente está no presente e que o futuro ainda vai acontecer. Mas, na verdade, é que tudo está acontecendo simultaneamente. Então, imagine que o seu passado está acontecendo agora. Que uma vida passada também está acontecendo agora. Que o seu futuro também está acontecendo agora. Porque só existe o agora. Então, são conceitos que às vezes começa a sair fumacinha assim da cabeça, né? Quando a gente começa a pensar nessas coisas, né? Minha imagem está desfocada. Todo mundo está vendo assim? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Já está saindo fumacinha aí da cabeça de vocês? Ou dá para continuar esse papo? Muito bem. Deram um joinha aí, quer dizer que estão me vendo bem, né? Então, vamos voltar. Então, assim, a gente tem essa sensação, né, de que a vida vai caminhando, né, que na verdade o tempo e não volta, e não, né? Na verdade, ele é circular. E tá tudo acontecendo no momento presente. Por isso, gente, que às vezes
Tudo bem também, gente, tudo bem se a imagem não ficar boa. Se vocês estiverem me ouvindo bem, já tá bom. Depois, geralmente, quando a gente salva, a imagem fica melhor, dá pra vocês verem novamente. Tá bom? Tá tudo bem. Tá saindo fumacinha ali, o pessoal tá falando. Sabe o que é isso? Eu vou falar pra vocês. É o sistema de crenças de você entrando em pane. Tá até fazendo a imagem ficar oscilando, hein, gente? Vamos abrir aí as portas aí da mente pra gente... E pra mim, eu acredito que tudo é possível. Hoje em dia, o que você me falar, as coisas mais, assim, impossíveis, mais fora da casinha, eu vou falar, nossa, boto fé, que é possível, sabe? Mas, enfim, bora voltar ali pro tempo. Então, assim, quando a gente tá em outro plano, a gente tem outras experiências, né? De outras maneiras de interagir com esse tempo. Só pra você perceber... como o tempo ele é diferente, se a gente analisar o tempo, por exemplo, do primeiro plano, que são o tempo dos minerais, das montanhas, dos cristais, e o tempo do segundo plano, que é o plano das plantas, dos vegetais, e o nosso tempo, você consegue entender que existe uma diferença muito grande. O tempo de uma montanha, de um cristal, de uma pedra, é completamente diferente de um tempo de um ser humano. Mesmo a gente vive esse mesmo tempo, essa mesma lei, e ainda assim é diferente. Então a gente começa a compreender que existem muitas maneiras de a gente compreender uma lei, que é o tempo, né? Então, então talvez não seja esse tempo quadradinho que a gente imagina, que o tempo ele é muito mais flexível e de uma maneira muito mais espiralada, né? E circular que a gente imagina, né? Muito bem, então vamos voltar falando sobre essa vida, nessa vida passada. Nos atendimentos de Theta Healing, na sua própria prática, acaba chegando informações que a gente identifica que não está no nosso nível genético diretamente, porque não foi algo que você viveu nessa vida, e não está no nosso nível genético diretamente, não é algo que você lembra que foi de um antepassado seu, mas essa informação ainda está em você. E muitas vezes, mesmo que a pessoa não acredite, chega informações de um outro tempo, de algo que aconteceu em outro tempo. E isso a gente julga de vida passada. Se aconteceu no passado, se está acontecendo simultaneamente, ou se aconteceu no futuro, não importa muito. A gente julga, chama de vida passada, né? De uma vida, de uma outra encarnação, né? Geralmente eu não busco compreender muito com a minha mente essas coisas, porque a mente é limitada. Mas se eu vejo que quando eu acesso essas informações, eu consigo resolver e afeta positivamente a minha vida, para mim isso já é suficiente. Não tento compreender, será que é verdade? Será que na outra vida aconteceu isso mesmo? Se chega essa informação para mim e eu consigo resolver em mim ou em outro, pronto, já foi suficiente. Se é de um antepassado, se é uma vida minha de outro tempo, se é a vida de fulano de tal que eu acessei essa memória, eu consegui resolver e ressoou no meu campo, não importa, entendeu? Então, é só para vocês entenderem como eu vejo isso, né? A Vaiana Stabile, que é a criadora do Theta Healing, ela sempre fala que qualquer informação que você acesse de um outro tempo, seja de uma vida passada ou de um antepassado, você pode sempre resolver nessa vida. Então, se por acaso você vai atender alguém, ou se para você não acredita que isso aconteceu em outro tempo, você pode sempre trazer essa informação para a vida atual. Como que isso ressoa na minha vida hoje? Né? Quando eu passo por essa experiência, como eu me sinto, né? Para você chegar na raiz. Então, você sempre pode trabalhar na vida presente, na sua vida atual. Você não tem que ir em outro tempo. Às vezes, quando a gente vai em outro tempo, facilita, porque foi quando começou, né? A primeira vez que, de repente, eu me senti... Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Vamos supor... A gente estuda dentro do Theta Healing que você pode herdar votos, né? A gente já vai começar a falar sobre os contratos de alma, né? Então, um voto é também um contrato de alma. Vamos supor que numa vida passada você fez um voto de pobreza. E nessa vida atual você está passando desafios aí financeiros. E aí a gente identifica esse voto. Você pode trabalhar isso nessa vida? Pode. Você pode resolver nessa vida? Pode. Mas se você for lá, naquela vida passada, que
quando você escolheu o seu espírito naquele momento, que não é o corpinho que você usa hoje, mas o seu espírito estava lá naquele momento, ou parte dele estava, e escolheu ter aquela experiência de fazer um voto de pobreza, e você entende como aquilo estava te servindo e libera, é muito mais simples, é muito mais fácil, né? Mas tudo bem também se você, ou a pessoa que você atender, não quer acessar aquele tempo, né? Tem várias maneiras de você acessar uma vida passada dentro do Theta Healing. No curso Criança Arco-Íris, eu ensino uma maneira da gente ir para uma vida passada utilizando uns cristais, um desenho de cristais, né, um layout, que é muito interessante, que a gente consegue visitar assim outro tempo, não só para resolver o problema, mas também para conhecer, né, para a gente fazer esse experimento de ir numa vida passada e ver como que foi de repente uma vida maravilhosa que a gente teve e acessar essas informações, né? E é super lindo, né? Porque às vezes a gente fica muito focado nisso de querer, peraí, deixa eu resolver liberar um contrato negativo, deixa eu ir lá limpar alguma coisa, um trauma no passado. Mas a gente pode também ir lá para reconhecer o que de bom foi. Imagina que você vai numa vida que você foi mestre em algo e você vai lá só para relembrar. Então você pode também. E a gente faz essa experiência utilizando os cristais, que é maravilhoso, porque é muito poderoso, assim, muito, muito profundo quando você faz isso. E eu ensino assim um passo a passo de como você acessar todos esses momentos relevantes, até para você concluir aquela vida e liberar tudo que não precisa mais. E não só isso, né? Você coletar esses aprendizados, né? Porque tudo que você viveu em outro tempo, esse aprendizado, ele é seu. Mas você pode ativá-lo, você pode integrar esse conhecimento nessa vida atual. Então imagine que tudo que você aprendeu em outro tempo, você pode liberar para você ter livre acesso nessa vida atual. Então, tudo que você se tornou mestre em outro tempo, todos os estudos. Então, se imagina que numa vida passada você foi mestre em piano, você aprendeu tudo sobre piano. Então, você pode ativar essa memória em você. Você tem livre acesso, né? Como é o exercício? Bom, o exercício a gente ensina mais durante o curso mesmo, porque existe uma série de detalhes que você precisa aprender para você fazer essa viagem, né? Nesse caso do layout de cristal, né? Existem outras maneiras, tá? Já vou falar sobre o contrato, como resolver. O importante vocês entenderem, a gente, no Theta Healing, a gente compreende que... antes disso, deixa eu mostrar para vocês... como que a Vaiana Stibal explica sobre a alma e sobre o espírito e sobre vidas passadas, tá bom? Então, eu fiz um desenho aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão conseguindo ver aí o desenho? Então, aqui, ó, tá escrito alma. Então, essa bola grandona é o que a gente chama de alma. Então, imagine que cada um de vocês tem uma alma. E uma alma grandona que está... Aqui você aqui, ó, vida atual. É que tá vendo no espelho, mostrando para vocês, mas aqui tá escrito vida atual. Então imagina que você tem uma alma e essa alma, ela é uma energia muito grande e ela consegue mover vários bonequinhos ao mesmo tempo, tá? Então... Imagina que, nesse momento, você é aqui o João, esse bonequinho aqui. Só que, na verdade, você é a alma. Você está aqui tendo uma experiência como João. Mas você não é o João, você é muito mais do que isso, tá? Dentro de você, das suas células, tem o espírito. Então, dentro do Theta Healing, a gente compreende que o espírito está dentro do corpo e a alma é a grandona que está fora, que mexe todos os bonequinhos. Tá? Tem filosofias que falam a nomenclatura diferente, mas não tem problema. É tudo a mesma coisa, só com nomes diferentes, tá bom? Então, imagina que nesse momento a sua alma está mexendo aqui o bonequinho, o João. Imagina que sou eu, imagina a Tati, né? Sou eu. Então, imagina que agora a minha alma está mexendo aqui esse bonequinho da Tati.
a Tati aqui tem a vida dela, mora no Capão, tem filho, escolheu ser Teta Healer e tá se conectando cada vez mais com a alma. Mas ao mesmo tempo, ela tá aqui mexendo uma vida passada, que eu chamo de vida passada, mas que tá acontecendo agora. Mas pra minha vida Tati, eu tô falando que aqui é vida passada, porque aqui, como eu sou limitada, eu acho que o tempo é linear, que tem passado, presente e futuro, mas não existe, só existe o agora, tá? E ao mesmo tempo tem uma vida paralela, uma vida futura. Então, às vezes, gente, nesse mesmo momento, a minha alma pode estar mexendo eu aqui, a Tati, e quem sabe se não está mexendo uma outra pessoa em outra parte do mundo? A minha mesma alma, né? Não precisa ser em outro tempo, pode ser agora, nesse mesmo planeta Terra ou em qualquer outro lugar, né? Então, só para você entender que a Havaiana fala que se existe reencarnação, está acontecendo simultaneamente, tá? Vocês estão me acompanhando até agora? Tá tudo bem até aí? E aí, outra coisa que ela fala, que é bem interessante, é que nós temos 3 moléculas eternas. Essas 3 moléculas, elas ficam aqui, na nossa pineal, no nosso coração e na base da nossa coluna. Tá? Quando a gente vai para um outro tempo, para uma outra vida, o que vai são essas 3 moléculas eternas. Então, ali reside todas as memórias, todas as experiências, né? Você acessa, né, essas 3 moléculas. Inclusive, tem um curso mais avançado do Theta Healing, que é o DNA 3. É um curso em que você aprende a ativar as 3 moléculas eternas, né? E você criar um campo diferente em você, né? Então, esse é um curso já mais, o DNA 3, né? O curso mais pra frente, né? Mas é muito interessante, porque quanto mais você vai aprendendo o Theta Healing, mais, assim, vai esse parafusinho aqui soltando, né? E as fumacinhas saindo, né? Mas é muito interessante, porque a sua perspectiva de mundo, de universo, de tudo que é, se expande muito, tá? Então, aqui só para você entender sobre a perspectiva de vida passada, né? Existem muitas explicações sobre o que é vida passada e tudo mais, mas é simples assim, é só uma experiência que você viveu em outro tempo ou que você acessou em outro tempo. Como podemos alterar a nossa vida influenciando na vida de outras pessoas? Porque podemos alterar a vida de outros, certo? Muito bem, Silvia. Por isso que quando a gente trabalha no nível histórico, imagina esse nível, como eu comecei falando, o nível que a gente considera de vida passada é o nível histórico. O nível histórico, a gente nunca cancela uma informação que chega. Vamos supor que, por exemplo, me vem uma memória de uma vida que eu julgo que é uma vida passada. Eu nunca cancelo essa memória. Eu sempre resolvo. Porque essa é uma informação que é uma informação que já é coletiva. Já é um aprendizado da humanidade toda. Então, eu não tenho permissão para cancelar. Mas eu posso resolver, entende? E eu entendo que, assim, é interessante a sua pergunta, Silvia, porque, primeiro, vamos entender que todos que estão aqui, né, nós temos livre-arbítrio. Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio obrigado, né? Então, quando eu também acesso informações, mesmo que seja de outra pessoa, em algum nível eu tenho permissão para resolver se aquilo está interferindo na minha vida. Se aquilo faz parte de mim, por exemplo, se eu herdei uma crença de um antepassado, eu tenho permissão de mudar. Porque se eu não tivesse permissão, eu não teria nem herdado, entende? Então, eu posso sim resolver, concluir, pelo menos na minha vida. Na vida da outra pessoa, ela tem escolha de querer aceitar ou não, entende? Então, vamos supor que eu tenho uma crença coletiva. Eu mudo essa crença no nível coletivo e as outras pessoas que têm essa crença, elas têm a opção de escolher se elas permitem ou não. Isso subconscientemente, porque às vezes a pessoa nem sabe conscientemente que eu mudei aquela crença, entende? Mas vamos supor, o espírito dela aceita ou não. Né? Então, uma escolha sempre da alma. Mas, geralmente, quando a gente está
nessa limpeza, muitas pessoas aceitam. A Havaiana fala que quando a gente muda uma crença, muda geralmente 1000 pessoas ao mesmo tempo. Porque geralmente essas crenças também estão no nível genético histórico. Então a gente está mudando coletivamente, né? Como saber se essa informação é passado ou futuro? Na verdade, não importa. Geralmente isso é locubração mental, é só para te tirar do foco. Você vai ficar querendo descobrir se é passado e futuro, isso não vai mudar, na verdade, não faz diferença no resultado. Acredito que eu já acessei vidas minhas que é do futuro e eu julgo que é futuro pela maneira que ela se apresentou. Eu já acessei vidas minhas que não eram no planeta Terra. Entende? Então, assim, mas, quando foi? Será que é real? Será que não é? Não importa. Eu acessei essa informação, eu mudei o que precisava mudar, concluí, resolvi, isso afetou positivamente em mim, então, tá ótimo. Eu não preciso querer, como eu falei, a mente querer entender tudo 100% porque a mente é limitada, tá bom? Então, vamos entrar um pouquinho sobre contrato de alma, porque tem a ver com o tema. O que acontece? Nós, gente, por que nós estamos nascendo, né, vindo aqui? Para ter experiências, certo? Por que esse bonequinho aqui resolveu aqui vir um pedacinho da alma nascer aqui? Para ter experiência. E essa experiência, às vezes a gente julga que é uma experiência que é ruim, que dói. Mas, no fundo, para aquela alma é só uma experiência. Imagina que a alma quer entender o que é dor, né? Ela quer aprender certas coisas. Então, o bonequinho, às vezes, quando dói, ele chora, né? Mas, na verdade, é só uma experiência. Não tem julgamento, não tem dualidade ali no nível da alma, certo? E além disso, a gente veio para aprender coisas, para coletar virtudes, né? Então, a meta da nossa alma é coletar virtudes. Então, quando a gente vem, muitas vezes a gente combina com outras pessoas para ajudar no nosso processo. Por exemplo, eu vou te ensinar tal coisa e você me ensina tal coisa, né? Vamos supor. Isso que a gente chama de contratos. Existem alguns tipos de contrato, né? Então, por exemplo, vamos supor, antes de eu nascer, nesse terceiro plano, eu combinei, por exemplo, com só um exemplo. Vamos supor, eu combinei, na verdade, com a minha família que eu vou ensinar eles como que é uma evolução espiritual, certo? E aí, eles combinaram que eles iam me ensinar o que é ter uma família, de repente como que é ter paciência, né? Como que é realmente compreender o livre-arbítrio, entende? E a gente combinou isso. E aí quando nasceu a gente não se lembra desses combinados. Só que a minha alma sabe que eu preciso ensinar para ensinar isso. Nós temos o caminho, a gente pode sempre, gente, realizar tudo que a gente quer pelo amor, não precisa ser pela dor. Mas devido a todo o nosso sistema de crenças limitantes, a gente achar que a vida é uma luta, de que as coisas têm que ser difíceis, acaba que pra gente honrar com esses contratos, a gente passa por maus bocados. Entende? Então, por exemplo, eu acabo às vezes, por exemplo, e eu vou dar um exemplo na minha vida pessoal, que realmente eu nasci com esse contrato de ajudar espiritualmente a minha família. E o tempo todo eu insistia, né? Sabe que desde adolescente, quando eu virei vegana, eu ficava tipo querendo empurrar para minha família que eles tinham que ser assim, assado, que era certo. Muitas vezes eu não compreendia realmente o livre-arbítrio, né? Eu tive que desenvolver mais empatia. Então, assim, e fazer tudo com muita força, né? Eu fui ajudando em vários aspectos, assim, né? A minha família. Até que um momento eu entendi que eu tinha esse contrato de alma com eles. E aí, o mais lindo para mim foi entender que eu não precisava, que na verdade aquele contrato a minha alma realmente escolheu. E não precisava ser difícil, não precisava ser sofrido, sabe?
podia ser fácil. Era só eu mudar a motivação. O que estava me motivando a fazer aquilo? Porque eu entendi que eu tinha aquele contrato, mas a minha motivação ela não estava da melhor maneira. Entende? Que é algo que eu vou falar para vocês. E aí, quando eu ressignifiquei a minha motivação, eu entendi que aquilo fazia parte do meu propósito e o combinado, e que eu podia fazer aquilo com prazer, com facilidade, realmente mudou, trouxe uma leveza, né? Mas só para vocês entenderem que às vezes a gente tem certos contratos e a gente faz aquilo com muito desafio, né? Às vezes, por exemplo, um outro amigo meu estava contando, né, que tinha um menino que ele desenvolveu, uma criança desenvolveu leucemia. E aí ele identificou que ele veio com um contrato de alma para ensinar a espiritualidade para os pais, né? E aí, como os pais eram super, assim, céticos, né? Ele acabou ficando doente com câncer. Porque quando ele teve câncer e ele iria no médico, na medicina tradicional, ele não se curava, os pais começaram a procurar a medicina alternativa, começaram a se abrir, né? Porque aí você vai para todo lado. Começou a rezar, começou a se conectar, olhar para dentro, né? E foi aí o momento em que, no atendimento de Theta Healing, descobriu esse contrato de alma, mas só quando os pais realmente de coração se abrissem para a espiritualidade, até que o momento que os pais se abriram, e aí conseguiu quebrar o contrato e o menino se curou, né? Porque não é que o contrato tá assim, você vai ensinar espiritualidade para os seus pais e você vai ter câncer para ensinar. Não é assim. O contrato você vai ensinar espiritualidade para os seus pais. E aí, quando ele nasce, ele vai por um lado. Os pais não aprendem, ele vai para o outro. Se não for pelo amor, vai ser pela dor, certo? Então, e aí você vai fazer qualquer coisa, mas você vai cumprir com esse contrato. Entende? E gente, o que de maravilhoso que acontece agora é que com o Theta Healing a gente consegue ter acesso a esses contratos e além da gente ressignificar eles, a gente completar os contratos, né, concluir, você pode liberar contratos que já estão completos, mas você ainda está segurando ele. Você pode, gente, ter contrato que você herdou dos seus antepassados que não é nem seu, contratos de outro tempo, de outra vida, que você está só aí gastando energia, carregando um peso danado de algo que você já concluiu. E você só precisa realmente concluir e completar os aprendizados. Porque se você compreende que tudo vem para um aprendizado, muitos contratos vêm para você aprender uma virtude, quando você traz para você a compreensão mais elevada daquela virtude, que você já sabe viver com aquela virtude, que você compreende, poxa, eu tive esse contrato por isso, isso e isso. O que eu aprendi com ele? Eu aprendi isso, isso e isso. Então, eu não preciso mais ter o contrato. Eu posso concluir esse contrato nessa vida, resolver, porque tudo que eu tinha que aprender com ele, eu já aprendi. Então, eu posso soltar. E aí, você consegue concluir esse contrato. Entende? E também isso cabe também, por exemplo, num divórcio energético, né? Em qualquer contrato, né? É muito importante, não adianta só você achar o contrato num teste muscular, por exemplo, ou numa leitura intuitiva e simplesmente cancelar. Você precisa também entender os mecanismos para entender como aquele contrato está servindo, né? A você mesmo ou aquela pessoa e você consegue resolver, né? Peraí, tá aparecendo aqui algumas perguntas. Existe uma leitura específica ou comando para testemunhar esses contratos? Olha, às vezes eu sinto intuitivamente, né, que existe um contrato. Quando a pessoa já me compartilha a situação, né? A gente vai, através do digging, né, que é esse processo de escavação, que você vai como detetive ali para descobrir, você sente, né? Às vezes na leitura intuitiva é possível chegar, mas, por exemplo, eu geralmente no atendimento, eu já entro em Theta, já peço permissão para entrar no campo da pessoa e eu tô ali recebendo essa leitura não só com visões, mas com sensações. E muitas vezes vem essa sensação, olha, ela tem contrato de alma, checa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com outro tempo, enfim, e aí eu utilizo o teste muscular muitas vezes, né, só para a pessoa comprovar, para ver que realmente tem esse contrato, né? Então, quando a gente utiliza o teste muscular e confirma no campo dela que existe esse contrato, mais assim, é mais coerente do que eu simplesmente dizer para a pessoa, olha, você tem um contrato de alma com fulano de tal,
né? Eu sempre busco, e é muito importante para quem está vendo essa live, Teta Healer, sempre buscar as respostas, fazer as respostas saírem da pessoa e não tá ali afirmando nada, né? Porque a gente não é oráculo, né? Para eu chegar para você e falar, olha, tô vendo que você tem um contrato com tal pessoa, assim, assim, assim. Não. Quando eu chego alguma informação para mim, eu falo pra pessoa, faz sentido para você? Entende? É relevante para você? Entende? É muito bom isso. A gente não tá aqui para enfiar uma crença em ninguém, né? A gente tá aqui para afirmar, porque ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Então, o meu trabalho é te ajudar a você reconhecer o que está em você, o que está no seu campo energético, porque esses contratos são energéticos, então fica no seu campo energético, né? E a gente pode descobrir isso. Eu falo isso, gente, porque eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, falando que ela foi numa pessoa, eu acho que não é Teta Healer, mas não sei se é uma vidente ou algo do tipo, que falou pra ela, olha, você tem um contrato de amor com tal pessoa, tá atrapalhando a sua vida, isso e isso. Aí eu falei pra ela, ei, foi relevante pra você? Faz sentido? Porque não é porque alguém chega pra mim e diz que eu tenho um contrato de alma com alguém, que eu tenho um vínculo X com alguém, que eu vou realmente acreditar que aquilo é uma verdade. Se faz sentido pra mim, se eu sinto que em algum nível aquilo ressoa, deixa eu olhar, vamos cavar, certo? Mas não é porque alguém chegou, falou isso pra mim que eu vou afirmar que é uma verdade, entende? É muito bom a gente exercitar o nosso bom senso. Algo que a Havaiana fala muito, gente, bom senso como terapeuta, bom senso como indivíduo, né? Então, quando alguém traz uma informação para mim, peraí, deixa eu usar meu bom senso para ver se faz sentido para mim. Porque se no nível energético ressoa, você vai sentir, entende? Mesmo que algum nível, não vamos mexer nisso, mas você sente que te deixou engatilhado, então é porque tem algo aí para ser olhado. Tá bom? Exemplo, como esses contratos já concluídos influenciam a vida? Olha, se você um contrato, por exemplo, que você teve em outro tempo, às vezes acontece, o contrato, ele já acabou, mas você não coletou todos os aprendizados, né? Ou é um subcontrato de um contrato. E aí você precisa só, às vezes, liberar essa energia. Permite liberar esse contrato de que você precisa, por exemplo, que você, por exemplo, precisa atrair certos padrões para sua vida, entende? Para você aprender certas coisas, que agora você já aprendeu tudo que você tinha que aprender, você não precisa mais. Você não precisa mais ensinar o que é espiritualidade para sua família, para ser amado. Você já é amado pela sua família. Mas você pode sim escolher ensinar a espiritualidade livre de qualquer obrigação. Então a gente está num momento, porque assim, esses contratos, gente, eles estão conectados com o karma, mas o karma naquela perspectiva de pecado, de culpa, né, de sofrimento, porque o karma não é só isso, né, a lei da ação e reação é bem diferente. Então, o que a gente faz? A gente quebra um compromisso, algo que você tem que, e substitui por escolhas. Eu escolho que eu posso ajudar o outro, mas eu escolho quando ajudar, como ajudar. Eu não sou obrigado a ajudar ninguém, eu escolho ajudar, então é muito diferente. Então, a gente está num momento que a gente pode ressignificar. Entende que a gente tira um peso das costas? Entende que assim, a gente tira uma obrigação, porque eu não sou obrigado a ajudar ninguém a evoluir. Eu tenho compromisso com a minha própria alma, mas eu escolho estar a serviço. Então, é muito diferente. Então, quando a gente muda esses contratos, né, a gente desconecta, né, muito desse karma limitante e isso nos ajuda muito a evoluir. Então, Teta Healing está ajudando as pessoas a liberar os contratos conectados com esse karma, conectado com sofrimento, com sentimentos limitantes, porque esses contratos nos aterram muito, nos mantêm aqui nesse terceiro plano e criam um desafio para você acessar aí
o estado teta, né? Que é o sétimo plano. No curso avançado, a gente faz um trabalho mais profundo em relação aos contratos, né? A gente testa todos os contratos, votos, juramentos dos planos, né? Para quem já fez o avançado, deve ter passado por essa experiência. E também, geralmente, quando eu dou o avançado, eu dou um digging, né? Eu mostro como eu faço a escavação para liberar um contrato de alma. Né, para você ter certeza que aquele contrato realmente foi concluído. Então, a gente começa a aprimorar isso no avançado, que você aprende a entender como que está te servindo, o que você está ganhando com isso, como está sendo útil para você, né? E aí, lembrando que você sempre quebra o contrato. Peraí, quando será o seu próximo avançado? Eu vou dar em São Paulo, em maio, o avançado, gente. Foi uma grande manifestação aí, né? Você sabe que eu tô a serviço, então o criador me falou, Tati, você vai ter que voltar para São Paulo. E eu tava indo embora de São Paulo e recebi a mensagem, Tati, você vai voltar para São Paulo daqui a 2 meses. E é isso que aconteceu, né? Que vai acontecer, que eu vou voltar em maio. Eu vou dar o curso básico, avançado, aprofundando no digging e manifestação e abundância em São Paulo, em maio, tá bom? E vou dar o curso básico no Vale do Capão agora na Páscoa, também oportunidade maravilhosa, tá aqui no Vale, aqui na minha casa. Muito bem, peraí, gente, tem algumas coisas, algumas perguntas aqui. Tati, Deus continue concedendo luz, sabedoria. Peraí, calma aí, gente. Gratidão. Vamos, Nádia, a gente vai se encontrar assim presencial. Quando nós fazemos contratos espirituais positivos, faz bem? Na verdade, todo contrato é positivo. Tudo tem uma intenção positiva. O que é limitante muitas vezes, esses contratos de alma que a gente faz com a família de alma, né? A intenção é sempre positiva, né? Nem todo contrato você vai cancelar. Você vai cancelar os contratos que são limitantes. Que estão, por exemplo, que você já completou, que não precisa, que não foram criados da melhor e mais elevada maneira. Entende? Nós estamos em vida já fazendo vários contratos. Quando você casa com alguém, você está fazendo um contrato, né? Então você nunca pode quebrar todos os contratos, porque tem contratos que são úteis para você. Tem contratos que você está aprendendo, né? Você tem contrato com a sua alma gêmea, que você vai encontrar a sua alma gêmea na data tal. Existe esse contrato. E você não vai quebrar isso, porque foi escolha da sua alma antes de você nascer. Você não tem nem como quebrar isso, entende? Mas a gente consegue ter acesso e resolver os contratos que não te servem mais, né? Que estão te bloqueando, que estão conectados com esse karma limitante. Entende? Então, o que não está, o que é positivo, o que é libertador, continua, tá tudo certo. Sim, peraí. Opa, calma aí. Não sei se é libertador porque eu tenho lutado muito com a minha filha para ajudar ela a despertar, mas ela rejeita todas as minhas tentativas de ajuda. Ela é adulta e parece que escolheu não querer ajuda. Aline, é muito importante, Aline, primeiro, entender, a gente não pode forçar nada para ninguém. A gente precisa muito respeitar a escolha do outro, né? Então, por exemplo, você pode olhar dentro de você, então vou te dar assim, uma sugestão, né? Olha dentro de você, por que te incomoda tanto ela não te ouvir, por exemplo, e rejeitar o despertar, né? Imagina que você aceita ela do jeito que ela é. O que de pior poderia acontecer se você simplesmente aceitasse ela do jeito que ela é? Eu digo isso porque muitas vezes quando a gente aceita, quando a gente solta, quando a gente para de querer mudar o outro, forçar, o outro muda, né? Porque a nossa resistência, né? A resistência, ela realmente, ela cria é um desafio para a mudança, né? Então, tem muito aprendizado aí nessa sua relação com ela, né? É positivo mesmo, aprendizado positivo. Então, precisa coletar esses aprendizados, né? Entender o que ela está te trazendo. Provavelmente tem um contrato de alma aí, né? Mas que é muito importante a gente aprender a aceitar também, né? É muito bom, é muito lindo quando a gente aceita o processo do outro. Porque a gente solta... Aí sabe quando tudo se resolve?
as coisas simplesmente se resolvem de uma maneira assim mágica, quando a gente para de querer mudar o outro, mesmo forçar algo pro outro, né? Mas se você nasceu com uma missão de ajudar, como ter a opção de escolher, né? Você nasceu com a missão de ajudar, mas você não é obrigado a ajudar, porque você não pode ajudar ninguém que não queira receber ajuda. Entende? Então, às vezes, falando um pouco do que eu estava falando anteriormente, a pessoa não quer ser ajudada. Não tem como eu ajudar ninguém que não quer ser ajudado. Não tem como eu ser responsável pela felicidade do outro. O que eu faço? Eu empodero a pessoa. O que a gente faz? A gente empodera o outro. Então, se alguém precisa de ajuda, eu empodero ele a se ajudar. Essa é a minha ajuda. Porque a única pessoa que pode ajudar ele é ele mesmo. Entende? Agora, eu não posso carregar esse peso de ter essa obrigação. Eu escolho poder ajudar ele. Eu posso ajudar ele, entende? É diferente. Na verdade, energeticamente é a mesma coisa, assim, no sentido de tipo, é o meu serviço, eu vou sempre ajudar, mas eu não tenho obrigação. Então, eu não preciso ficar doente, não é pesado, é fácil. Isso faz muita diferença. Muitas vezes você está vivendo o seu propósito, mas se você sente que você é obrigado a servir o outro, você fica muito cansada. Né? A gente vê muitas pessoas que estão aí fazendo bem e que estão esgotadas, entende? Porque ela deve ter muita crença de que ela é obrigada, ela tem que, entende? Quando você para de você tem que, de que eu sou obrigada e solta, não, eu escolho, isso vem com outra leveza, com outro movimento, e aí tudo fica mais fácil, você começa também a receber ajuda, porque eu também mereço receber ajuda para poder ajudar o outro, entende? Então esse movimento, o fluxo fica diferente, né? Quero fazer avançado para manifestar. Arro! Quando viram para Goiás? Não tenho previsão, mas ó, São Paulo tem sempre bastante avião para lá. Já fiz divórcio energético, fragmentos de alma, tudo que possa em relação ao meu ex-marido. Autodigno infinito, eu só queria que passasse a dor, mas não consigo libertar. Bom, às vezes é o tempo mesmo, né? Assim, tem processos que são aprendizados e às vezes a gente está muito apegado a certas emoções. Então, você mesmo falou, tem essa dor que você não consegue libertar. Então, entender por quê, né? Se você entende que tudo tem um lado positivo, tudo tem uma intenção positiva, né? Como que essa dor, por mais que pareça que ela não está te trazendo nada positivo, o que de positivo talvez essa dor está te trazendo? O que de bom? Vamos dizer que tem um aprendizado positivo por trás disso, tem uma intenção. Qual seria? Talvez essa dor ela só quer ser olhada, quer ser ouvida, sabe? Às vezes a gente só quer tirar ela, arrancar fora. E a gente precisa olhar, né? Poxa, essa dor tá aqui, cara. Doeu, entendeu? E tudo bem, aí você olha, acolhe, respira e pronto. Agora eu tô pronta para soltar. Mas eu sinto que o canto do coração vai te ajudar. Não sei se você já fez o avançado. No avançado também a gente geralmente ensina a fazer o canto do coração, que é, assim, maravilhoso para realmente liberar a dor, né? A tristeza. Então, é sempre bom, assim. Mas às vezes é um processo mesmo, né? Às vezes a gente quer que a dor saia em um dia, mas às vezes tem o tempo dela. Mas a gente pode viver isso livre do drama. A gente pode soltar e entender que é o meu processo, que tá soltando, mas tá tudo bem, né? Deixa eu ver mais aqui, gente. Eli, querida! Que bom que você tá aqui. Peraí, gente. A gente já vai acabar. Eu anotei mais algumas coisas aqui pra falar pra vocês. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver mais que é importante pra vocês entenderem. Tá. Bom, o divórcio energético também é como um contrato de alma. Sempre você precisa entender como que tá te servindo, né? Por que você tá casado energeticamente, né? Com alguém. Porque às vezes a gente tá casado energeticamente com alguém que nem a gente teve relação. Entende? Por exemplo, a gente pode estar casado com pai, com mãe, com filho, com cachorro, né? Por quê? O que eu tô ganhando com isso? Como que isso tá sendo útil pra mim, né? Então é muito importante a gente entender isso. A gente tem mais alguns minutinhos, gente. Juro que só queria que brilhar na minha frente uma placa com ensinamento final para concluir essa situação.
Tem mais perguntas, gente? Mas se você nasceu, bom, eu já respondi. Quando que eu sei que existe um contrato? Tem sinais? Olha, como eu vou dizer? Você sente, às vezes, por exemplo, a gente sempre tem contrato com pai, com mãe, com irmão, sempre, né? Nem sempre é limitante. Mas se você sente que tem ali uma relação desafiadora, checa lá. E é bom descobrir qual é o contrato. Não só que tem o contrato, porque a gente pode ter vários contratos. Mas qual que é o contrato? Contrato de ensinar tal coisa. Contrato de aprender tal coisa. Né? Porque tem essas... Eu tenho um contrato de aprender e de ensinar, né? Com alguém, né? Então, é bom identificar qual é esse contrato, porque é mais poderoso. Quanto mais clareza naquele momento você tiver, melhor, mais profundo é, tá bom? E aí a gente sempre completa o contrato nesse tempo. Se você, por exemplo, herdou um contrato de uma vida passada, você não cancela em todos os tempos, porque aquele contrato pode estar sendo útil para esse tempo aqui. Para você não é mais, entende? Mas para essa vida aqui é ainda. Então você não tem permissão de concluir o contrato em outro tempo. Você pode concluir nesse tempo. Concluir, resolver, liberar. Você pode sim, quando você vai para uma outra vida, concluir lá aqueles aprendizados, liberar aquele contrato. Que se você for na outra vida e se você completar os aprendizados, porque aí a pessoa não precisa mais daquele contrato. Se você não for na outra vida, você vai apenas liberar nessa vida, concluir nessa vida. A gente não cancela, né, o contrato, a gente conclui o contrato. A gente completa o contrato, tá bom? Mas, gente, mais dúvidas sobre esse tema? A gente pode falar bastante coisa, né? Porque é um tema muito interessante. Então, gente, só para vocês, que eu já comentei com vocês, se alguém de vocês ainda tiver interesse em fazer o curso no Vale do Capão, a gente tem algumas vagas ainda. Esse curso está incluso hospedagem numa pousada maravilhosa, né? O curso básico, que é abertura aí para esse mundo mágico do Theta Healing. E aí a gente já fala sobre tudo isso, já ensino como quebrar, assim, de uma forma mais simples, né? Os contratos, a gente entende sobre todos aqueles votos, juramentos de outros planos, né? Para quem já fez o básico e o avançado ainda não limpou as crenças do quarto e quinto plano, gente, limpa hoje. Vai lá no livro, checa tudo e limpa. Porque tudo isso faz a sua energia aterrar, tá? Tudo isso faz com que para você entrar em Teta seja um desafio maior. Você não precisa estar carregando esses contratos que não te servem mais, né? Então é importante liberar mesmo, né? Posso ir em outra vida em sonho? Pode, você pode ir com comando, mas você pode... Não precisa ir sem sonho, né? Eu vou em outra vida com Teta Healing, né? Como eu falei anteriormente, tem várias maneiras. Você pode ir com comando. Existe uma maneira bem legal de guiar, né? Nos cursos mais avançados eu ensino. Porque no básico eu não ensino como ir para uma vida passada, porque já é muita informação, né? A gente está começando a entender o digging, como que é, né? Mas existe uma maneira de você ir guiando a pessoa para uma vida passada, para os momentos mais relevantes, né? E entender o que ela precisa aprender naquela vida, como que foi útil, identificar contratos, liberar, cancelar, concluir, resolver, né, esses contratos. Tem a maneira que eu falei que eu utilizo cristais, né, o layout de cristal, que também é muito legal. E sim, você pode ir, você pode fazer isso para conhecer uma vida passada. Eu, por exemplo, gente, eu fui numa vida passada que eu achei muito impressionante, que eu fui numa vida em que eu era homem e que era um lugar tipo Egito, assim, mas não era o Egito, era um lugar tipo um deserto, que a gente adorava o sol e era uma civilização toda
que não tinha muita hierarquia, sabe? Era bem, como é que se fala? Plana, né? Não tinha muito ricos e pobres, né? E a gente sentava e ficava meditando, olhando para o sol. E eu lembro dessa sensação. Então eu fui em vários momentos relevantes dessa vida. E foi uma vida que eu visitei só para conhecer. Não foi uma vida que eu fui lá para limpar uma crença limitante. Então foi muito legal ativar, porque foi tão real, tão vívido isso, né? E essa sensação que eu trouxe muitas dessas informações daquele tempo, né, para ter essa experiência de repente fazer jejum e ficar meditando olhando para o sol. Então foi muito maravilhoso, né? E você pode. Mas assim, outra coisa que acontece também, gente, é você que você pode captar, sabe quando as pessoas falam assim, eu fui Cleópatra na vida passada, eu fui não sei quem na vida passada, entende? Ela pode estar captando essa informação coletiva, então ela capta e ela tem essa sensação de que ela foi essa pessoa, não necessariamente ela foi, entende? Mas também, outra coisa que Vaiana fala, ela pode ser um antepassado da Cleópatra, então geneticamente ela tem ali a memória. E se testar no teste muscular, eu fui Cleópatra, pode ser que dá sim, pode ser que dê sim mesmo. Porque o antepassado foi, mas não quer dizer que o espírito dela foi, entende? Mas aquela memória tá no corpo dela, tá? Tati, poderia explicar o que é cada passo dentro do Theta, DNA básico, avançado, etc? Bom, a gente falta 2 minutos para acabar, né? Uns 2, 3 minutos. Eu acho que talvez não dê tempo. Eu posso enviar algumas reprogramações que eu acho que vai ser mais legal. E aí provavelmente vai dar o tempo da gente concluir hoje essa live, gente. Tá chegando no final. Eu fui bem sucinta nesse tema, né? Pra não sair muita fumacinha aí da cabeça de vocês. Mas já falei bastante coisa dessa perspectiva. Existem cursos mais avançados, não só para falar rapidinho, tem o básico, o avançado, né? Tem um curso depois, seguindo a sequência, aprofundando no digging. Depois abre um leque de opções. Mas se você gosta desse tema mais cabeção, eu indico cursos, né, como DNA 3, o Cresça Arco-Íris, que a gente trabalha nossos sentidos psíquicos, que a gente trabalha o impossível, depois planos da existência, que a gente fala muito desses temas, de como é a nossa jornada como alma, né? Como a gente vai passando dos planos até que a gente volta a ser pura energia de amor incondicional, né? Tudo isso a gente começa a entender no curso básico e isso vai se resolvendo, vai sendo compreendido de forma mais profunda nos outros cursos. Tati, é uma iniciação como Reiki. Existe uma iniciação no curso básico. O curso básico é uma formação, né, DNA básico. Você recebe algumas ativações, como a própria ativação do DNA. Existe uma iniciação no básico. E existem outras iniciações dentro do Theta Healing, mas são iniciações bem simples. Às vezes o aluno nem percebe. Não é como o Reiki. Na verdade, eu nunca fiz o curso do Reiki, então, assim, mas como eu imagino. Mas existe uma iniciação. E a própria prática, quanto mais você limpa as crenças limitantes, né? Mais fácil você de compreender, você consegue compreender tudo que é. Faltou a diferença entre espírito e alma. Eu expliquei sim, o espírito está dentro do corpo, na nossa mitocôndria, e a alma está fora, nesse desenho aqui, ó. A alma aqui, o espírito está aqui, ó, no bonequinho. Tá bom? Gente, falta 1 minuto e 40. Gente, volta um pouquinho, vai estar acabando. Quando o espírito encarna de novo e tem como... Bom, depois eu já falei, expliquei sobre o que encarna. Só se você chegou agora, Amanda, é só você ver novamente que você vai entender sobre isso, gente. Então, assim, ó, a gente está concluindo. Se você tiver dúvida, você pode me escrever. Manda suas dúvidas aqui. Você pode, no Fluxo Natural, me escrever também. Reveja a live, acho que muita coisa passou aí, entende? Que foi muito conteúdo, parece que foi por alto, mas foi bastante coisa. Então, deixa eu enviar para vocês, gente, permite enviar para vocês a sensação de saber compreender o que é um contrato de alma e de reconhecer um contrato de alma e de saber como concluir um contrato de alma em você mesmo e no outro da melhor e mais elevada maneira. E que você também consegue compreender toda essa jornada da alma e toda essa compreensão da lei do tempo, livre de qualquer limite. Você me permite enviar isso para vocês? Respira profundo.
Permite para vocês que é simples, que é fácil e que você já sabe como compreender todos esses conceitos da jornada da alma da melhor e mais elevada maneira. Respira. Gratidão, gente, estar aqui presente com vocês. Avisem para os amigos sobre os cursos de São Paulo e do Capão, tá? Para a gente poder expandir mesmo esse amor e esse aprendizado.